Pessoal, ó, vamos falar hoje sobre vetor gradiente. Bom, vetor gradiente, ele é calculado da minha função f de x, y ou f de x, y, z, não importa se eu tenho 2, 3, 4 ou 5 variáveis, e eu preciso do meu ponto P dado, tá? No meu plano x, y. Se minha função for de 3 variáveis, meu ponto tem que ter 3 coordenadas. Se for de 5, meu ponto tem que ter 5 coordenadas. A coordenada do meu ponto vai de acordo com a minha função, tá? O vetor gradiente, ele é calculado através das derivadas parciais da minha função em relação à variável x e y no ponto dado. Então, ele vai ser o quê? Eu vou calcular as derivadas parciais da minha função e calcular o valor numérico dessa derivada parcial no ponto dado. Se eu tiver, minha função for x, y, z, eu vou ter mais uma coordenada aqui. A derivada de z em relação a w, não importa quantas variáveis eu tiver, qual que vai ser a diferença? Eu vou estar aumentando uma coordenada no meu vetorzinho. Bom, o meu vetor gradiente nada mais é do que a projeção da minha função f no plano dado pelas curvas de níveis da função no meu ponto dado, no meu ponto P0, tá? E ele é ortogonal à reta tangente a uma curva de nível da função no determinado ponto dado. Bom, o vetor gradiente, o que ele é? Ele aponta, além disso, ele aponta a direção de maior velocidade da minha função f, tá? Para onde que minha função tem maior velocidade? Qual é a direção? Porque o vetor gradiente ele me dá o quê? A direção e o sentido de velocidade, de maior temperatura, aí de acordo no que eu estiver estudando, tá? Bom, para isso a gente vai para melhor exemplificar o melhor entendimento de como eu calculo meu vetor gradiente, vamos fazer um exemplozinho. Meu exemplo, eu quero calcular o vetor gradiente da minha função z, onde que a minha função é ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, no ponto dado 1 e 1, x igual a 1 e y igual a 1. Então, para isso, eu vou calcular o quê? A derivada parcial de z em relação a x. Lembrando que aqui eu vou estar calculando a derivada de primeira ordem. Então, como eu tenho a regra da cadeia, lembrando que a regra da cadeia, tá? E a minha função ln. A função ln é 1 sobre o argumento. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada do argumento da minha função em relação à mesma variável que eu estou calculando. Se eu estou fazendo a derivada parcial de z em relação a x, eu vou derivar o meu argumento em relação a x também. Então, eu tenho a derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais a derivada de y ao quadrado. Como y ao quadrado é uma constante, a derivada é zero. Então, a minha derivada vai ficar 2x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu tenho a derivada parcial de z em relação a x. Preciso calcular a derivada parcial da minha função em relação a y. Bom, em relação a y também eu tenho que tomar cuidado que eu preciso calcular a derivada usando a regra da cadeia. Então, eu tenho a derivada do meu ln, que é 1 sobre o argumento. Isso é sempre que a minha derivada é dessa forma. Vezes a derivada do argumento em relação à variável y. Então, x ao quadrado é uma constante, a derivada é zero. Y ao quadrado, a hora que eu derivo, vai ficar 2y. Então, a derivada da minha função vai ser 2y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui eu tenho a derivada da minha função em relação a y. Eu tenho a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Então, aqui eu tenho a primeira coordenada do vetor gradiente, aqui eu vou ter a segunda coordenada do vetor gradiente. Bom, porém, para eu completar e achar o valor exato do meu vetor gradiente, eu preciso achar o valor numérico das derivadas no ponto P, que é x igual a 1 e y igual a 1. Então, a derivada de z em relação a x no ponto P0, que é 1 e 1, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, né, pegar minha derivada parcial em relação a x e vou calcular o valor numérico. Então, se eu tenho 2x, eu tenho 2 que multiplica o meu x aqui, vale 1, 2 vezes 1. Dividido por x ao quadrado, o x vale 1, então eu tenho 1 ao quadrado, mais
y ao quadrado. O meu y vale 1, 1 ao quadrado. Então, eu tenho 2 dividido por 1 ao quadrado, que é 1, 1 ao quadrado, que é 1. Então, eu tenho 1 mais 1, que é 2. 2 vezes 2 dividido por 2, 1. Então, a primeira coordenada do vetor gradiente é 1. Vou calcular a segunda coordenada, que é derivada parcial de z em relação a y, no ponto P0, que é 1 e 1. Bom, lembrando que eu tenho aqui 2y, então eu tenho 2 que multiplica y, o meu y vale 1, então 2 vezes 1. X ao quadrado, meu x vale 1, então eu tenho 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, meu y vale 1, mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho 1 vezes 2, 2, dividido por 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado 1. Então, eu tenho mais 1 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui eu tenho a segunda coordenada do vetor gradiente. Então, o meu vetor gradiente de z no ponto P0 dado, ele vai ser quem? 1, primeira coordenada, 1 no segunda coordenada. Ou, eu posso escrever que o meu vetor gradiente, lembrando das notações de vetor de álgebra linear, eu tenho 1 vezes i mais 1 vezes j, que é igual i mais j. Então, aqui eu tenho o meu vetorzinho, eu posso escrever ela de qualquer uma das duas maneiras. Um segundo exemplo eu posso fazer aqui, ó. Eu tenho minha função x, y, seno de y, no ponto 1 e π sobre 2. Lembrando que o meu x vale 1 e o meu y aqui vale 2. Bom, eu preciso fazer o quê? A derivada da minha função z em relação a x. Lembrando que x é a minha variável que eu derivo, eu tenho 1. Y em relação a x é constante, então vai ficar 1 que multiplica seno de y. Então, 1 vezes seno de y, seno de y. Então, aqui está a derivada em relação a x. Vou calcular a derivada de z em relação a y. A derivada de x, como ele é uma constante, eu não derivo, ele multiplica. A derivada de seno. A derivada de seno é cosseno de y, tá? Então, eu vou ter o quê? Seno que multiplica x que multiplica cosseno de y. Como não é composta, eu não preciso usar a regra da cadeia. Então, aqui eu tenho minha segunda derivada. Agora, eu preciso calcular o valor numérico para 1 e π sobre 2. Então, eu vou calcular a derivada, o valor numérico da derivada de z em relação a x, no ponto P, que é 1 π sobre 2. Então, se a minha derivada de x em relação a z foi seno de y, eu tenho que seno, o meu y aqui vale 1 sobre 2, π sobre 2. Bom, o valor de seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, eu tenho a minha primeira coordenada do vetor gradiente. A segunda coordenada vai ser o quê? A derivada de z em relação a y no ponto 1 e π sobre 2. A derivada de z em relação a y foi x, que lembrando que o meu x aqui vale 1, então eu vou ter 1 que multiplica cosseno de π sobre 2, porque eu tenho cosseno de y, e y é π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 vale 0, então eu tenho 1 que multiplica 0, que é igual a 0. Minha segunda coordenada do vetor gradiente. Então, o meu vetor gradiente de z no ponto P vai ser quem? Coordenada, derivada parcial de z em relação a x, que vai me dar a primeira coordenada, que foi 1, que nós achamos aqui. E a segunda coordenada, que foi 0, que é a derivada de z em relação a y. Então, meu vetor gradiente está aqui. Ou, eu posso pensar, escrever que o meu vetor gradiente de z no ponto P, notação de vetor, eu tenho 1 que multiplica i, mais 0 que multiplica j, que é igual a i. Então, aqui nós temos o vetor. Eu posso escrever o vetor gradiente dessa forma ou dessa forma.